Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então disse ao outro: "Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os crismandos permanecem em pé e o povo, por favor, fique sentados. Aqui estão nossos irmãos e irmãs que desejam receber o sacramento da Crisma. Muito me alegro e agradeço a Deus por cada um de vocês, queridos crismandos, crismandas. A partir de agora, a Igreja conta com a participação, testemunho e com o trabalho de cada um de vocês na comunidade. E a ti, meu querido Padre Éder, e a todos aqui presentes,
peço que os acolham com grande carinho na vossa comunidade de cristãos, a começar com uma bela salva de palmas. Podemos nos sentar, queridos irmãos e irmãs, quem tem lugar, é claro. Reverendo Padre Éder, queridos festeiros, queridos acólitos, coroinhas, de um modo bem particular, quero saudar toda a comunidade, os nossos crismandos, seus padrinhos, madrinhas, familiares e amigos que vieram para rezar com vocês e por vocês nesta noite. Jesus Cristo ressuscitou. Aleluia, aleluia. Feliz Páscoa. Espero que vocês tenham vivenciado bem esses momentos aqui na paróquia, pois a centralidade da nossa fé está na ressurreição de Jesus. Se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa fé. Nós estamos celebrando segunda, terça, quarta, o terceiro dia da oitava da Páscoa. Quem não pôde participar na vigília, nem no domingo, e participa hoje, ele está celebrando a sua Páscoa em 2024. Porque hoje é aquele dia é hoje. Então, uma festa tão grande que precisamos de 8 dias para celebrá-la, pois um só dia não é suficiente. Mas que também tivemos 40 dias para preparar essa festa. Quanto mais importante é a festa, maior é a sua preparação. E nós teremos ainda 50 dias celebrando o tempo pascal. Então, tanto o Natal, que tem o tempo do Advento, que prepara, e depois tem o tempo do Natal, e temos a oitava do Natal, essa liturgia nos mostra que a encarnação de Jesus, o Natal, e a paixão, morte e ressurreição de Cristo, a sua ressurreição, estão aí os 2 pilares fundamentais da nossa fé. Jesus se fez homem e nos ajudou a novamente ir para o céu, através da sua morte e da sua ressurreição. Nesses dias, nós vamos escutar sempre na primeira leitura os Atos dos Apóstolos. E se eu perguntar para vocês, quem foi que escreveu os Atos dos Apóstolos? Pois são... Orca miséria, obrigado, não. Né? Quem foi que escreveu os Atos dos Apóstolos? Foi um dos evangelistas, São Lucas. Lucas tem um evangelho e ele também escreveu os Atos dos Apóstolos. Então, se você observar bem, tem uma sintonia entre os Atos dos Apóstolos e o evangelho de São Lucas. Tudo que Jesus fez nos evangelhos, agora nós vamos ver os discípulos de Jesus fazendo isso. Lembra que Jesus curou também um paralítico, um coxo? Agora nós vemos ali Pedro e João que estão entrando e eles dizem: nem ouro nem prata eu tenho, aquilo que eu tenho eu vos dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Então eles se tornam testemunhas. Queridos jovens que vão receber o sacramento da crisma hoje, nós somos crismados para sermos testemunhas de Jesus Cristo. De tal maneira que Jesus vai se tornando na nossa vida a pessoa que nós temos consciência de quem Ele é. Né? A gente tem muitas pessoas importantes na nossa vida. Papai é, mamãe é, não é? Papai, mamãe, filho, filha. Pensa nessa pessoa que é importante na sua vida. Né? Pensou, cabecinha? Uma pessoa mais importante agora na sua vida. Pensou quem é? Você vai dizer aquela que paga minhas contas, né? Pensou nessa pessoa que é mais importante na sua vida? Pois é, se você não pensou que é Jesus, está errado. Nós temos que ir vivendo de tal maneira que cheguemos a essa consciência de que Jesus é a pessoa mais importante da nossa vida. Porque se tem papai e mamãe, quem foi que nos deu? Se temos filhos e filhas, quem nos deu? Deus. Se temos marido e esposa, quem foi que deu? Se a gente tem inteligência e capacidade de ganhar dinheiro, de comprar coisas materiais, quem foi que nos deu?
se a gente tem sentimentos, afetos, sexualidade, tudo isso que Deus nos deu para poder ter prazer também na vida. Quem foi que nos deu? Pois é justo a gente amar algo mais do que a Deus, sendo que foi Ele quem nos deu tudo. Então, vocês vão se tornar testemunhas de Jesus Cristo. O Evangelho de hoje, nós vimos os discípulos de Emaús. Nós temos 2 discípulos que estão caminhando tristes, saindo de Jerusalém, indo para Jericó. E aí no caminho, eles vão lamuriando, tristes, e aí Jesus chega ao lado deles. E começa uma conversa entre eles. E eles começam a dizer para Jesus assim: nós tínhamos esperança de que Jesus, ele fez tantas coisas belas, mas de repente ele morreu e tudo acabou. E aí a vida deles mudou. Lembra na nossa vida também? Quando tudo estava indo bem na nossa vida, até que chega um telefonema e aí muda tudo? Ou está tudo indo bem na vida, até que você abre um diagnóstico médico de uns exames e tem uma notícia que não é boa? Tudo estava acontecendo, tudo indo bem na nossa vida, até que aconteceu alguma coisa. E aí então, ficaram tristes, lamuriando, indo para Jericó, desesperançados. Ou seja, sem capacidade de dar a volta por cima. Nós temos que também pensar nesses momentos na nossa vida, quando tudo estava indo bem, até que você pegou o celular do seu marido, pegou o celular da sua esposa e viu que não queria. Estava tudo indo bem na nossa vida, até que chegou essa notícia. Então, assim, na nossa vida tem esses momentos de dor, esses momentos de desilusão, esses momentos que nos confrontam e que fazem a gente lá no fundo da nossa vida e perceber qual é mesmo o sentido da minha vida. Os discípulos estavam ali sem rumo, sem direção, era quase noite, estavam caminhando para a noite. E aí então Jesus caminha ao lado deles. E aí eu quero pegar um outro ponto importante, quando eles já estão ali na casa. E até então eles não tinham visto Jesus. Mas quando Jesus partiu o pão, eles o reconheceram. Então, como é importante para nós isso? Jesus fez todo um percurso com eles, desde quando nos encontrou perto de Jerusalém até Jericó. Mas quando foi que eles o reconheceram? Somente quando ele partiu o pão. Jesus estava presente, mas eles não sabiam. Jesus estava presente, mas eles não sentiam. Jesus estava presente, mas eles não se deram conta. E naquele momento, quando eles reconhecem Jesus, eles se dão conta de que mesmo quando eles estavam tristes, mesmo quando eles estavam lamuriando, Jesus estava caminhando ao lado deles. Percebe isso também na nossa vida? Quando nós estamos ou passamos por momentos difíceis, que na hora a gente não percebia a presença de Deus, a gente não percebia a presença e o cuidado dele. Mas hoje a gente olha para trás e vê, Deus estava ali, foi Ele que permitiu, porque através disso, quanta coisa boa aconteceu na minha vida. Ele já estava caminhando, mas a gente não se dava conta. Em determinado momento que os nossos olhos devem se abrir, como agora. Ele caminha conosco, mas muitas vezes a gente fica olhando só as nossas feridas, olhando só as nossas dores, olhamos só o que nós não temos e deixamos de olhar o que temos. E por isso nós reclamamos mais e deixamos de agradecer. E a gente fica na noite, não vê a luz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então os olhos dos discípulos se abrem, eles veem Jesus. E aí eles se dão conta que o tempo todo Jesus estava caminhando com eles. Isso faz a gente lembrar daquela música, Pegadas na Areia. Lembra? E o que você está vendo? Quando tudo estava bem na minha vida, eu via 2 pegadas na areia. Mas quando a minha vida estava difícil, o Senhor me abandonou, porque só tinha uma pegada na areia. E Jesus vira e fala: meu filho, minha filha, naquele momento eu não te abandonei. Naquele momento eu te carregava no colo, por isso só tinha uma pegada. Então, assim, para dizer, quem é que nos dá essa certeza? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é o dom de Deus para que nós acreditemos em Jesus. Que o sentido da nossa vida está nele. Que nós não vamos encontrar a felicidade em outro lugar a não ser nele, porque foi ele quem nos criou. Então a fé é um dom de Deus,
mas que requer de nós o quê? Caminhar com Ele, ser amigos de Jesus, tê-lo como a pessoa mais importante na nossa vida, sem dúvida. Então, no momento do partir do pão, eles reconhecem. Agora, olha outro dado importante. No momento de partir o pão, vocês já viram que o sacerdote, em toda missa, na hora que se canta ou se reza o Cordeiro de Deus, ele pega aquela partícula grande que ele consagra e ele a parte? Vocês já observaram isso? Ele a quebra e tira um pedaço dela e joga no cálice, né? Então, naquele momento, ele parte o pão. Então, foi nesse momento que os discípulos reconheceram Jesus, ao partir o pão. Isso quer dizer o quê, gente? E se não tem partilha na nossa vida, a gente não reconhece Jesus. Jesus só é reconhecido quando temos partilha, quando a gente é capaz de partilhar a vida, quando a gente é capaz de fazer a caridade, quando a gente é capaz de fazer o bem. Porque não adianta nada falar de Deus e deixar aquela pessoa que está ali morrendo de fome. Então, entende como uma coisa está unida à outra? É na caridade, é no momento de partir o pão. Quando tem a partilha do pão, quando tem a partilha da vida, isso serve para casais, marido, esposa, a partilha da vida, a transparência, a fidelidade, o amor, a doação, o sofrimento vivenciado juntos. Aí é onde a gente vai ver que a chave para a gente entender o amor é a dor. E a chave para a gente entender a dor é o amor, não é? Porque se você ama, você sofre. Se você não sofre por ninguém, é porque você não ama ninguém. Mas se você sofre por alguém, é porque você ama essa pessoa. Por isso que mãe e pai sofrem tanto por filhos. Por quê? Porque os ama. Se nós sofremos por alguém, porque amamos, então de tal maneira que nós somos chamados a partilhar a nossa vida. E como partilhamos? Quando a gente é capaz de amar, quando é capaz de dar a vida. Eu queria dirigir umas palavras específicas para os queridos crismandos. Vocês vão se tornar testemunhas de Jesus Cristo. O que é que vocês têm que fazer? Porque vão se tornar soldados de Cristo. Vocês sabem o que um soldado faz, não é? Ele está junto do seu comandante, obedece às suas ordens. Para nós, as ordens de Deus são os 10 mandamentos, é a sua palavra que temos que ouvir. Mas tem algo específico que você pode subir aqui nesse ambão, proclamar a leitura. No grupo de jovens você pode fazer uma pregação, uma reflexão, contar o testemunho de Jesus sobre a sua vida, falar de Jesus para alguém. Isso também é ser testemunha. Mas tem uma coisa muito eficaz. Sabe o que é? Isso é só para ver se vocês estão acordados, viu? Então, ou seja, todo momento, em casa ou fora de casa, quando você for almoçar, jantar ou lanchar, fazer o nome do Pai e rezar, agradecendo a Deus pelo seu alimento. Mesmo que quem está com você não acredite ou não reze, você vai e reza. Isso é um testemunho. Quando passar em frente a essa paróquia, ou qualquer uma das outras, ou lugar que tem o Santíssimo Sacramento, você olhar e fazer o nome do Pai e jogar um beijinho para Jesus. Não importa com quem você esteja, sozinho ou não, de dia ou de noite. Se você, quando vai começar uma viagem dentro do carro, chamar a oração. São esses pequenos testemunhos do dia a dia, quando no dia a dia a gente faz isso. E não só quando tem algo especial, mas no dia a dia. Aquele amigo seu, aquela amiga sua que não vem na igreja, que não participa de nada, e você está junto com ela, e um dia ela começa a falar para você de sofrimento, de dor, de dúvidas da vida dela, aí você fala assim: fulano, ciclano, por que você não vai lá conversar com o Padre Éder? Eu já tive essas dúvidas que você está tendo, e eu conversei com o Padre, que foi tão bom, me ajudou tanto, vai lá também. Ou seja, você está servindo de canal para que o outro chegue à igreja e, através da igreja, ele chegue até Jesus. É os pequenos testemunhos de cada dia. Isso pode fazer a diferença na vida de tantas pessoas, porque quantas pessoas foram salvas por causa do nome de Jesus aqui na terra, saindo de vida de pecado, saindo de vícios, mas principalmente não temos outro pelo qual possamos ser salvos a não ser o nome de Jesus. Então, para finalizar, eu queria que vocês imaginassem assim, que você está caminhando numa determinada direção, e aqui você encontra um grupo de pessoas, e elas estão falando sobre política. E então,
você vê um falando, eu sou do partido A, eu sou do A, eu sou do A, todos eram do partido A. E de repente viram para você e perguntam, e você, de qual partido é? Você é do B. E nesse partido A aqui está seu patrão, está seus amigos, colegas de trabalho. Aí você pensa, caramba, se eu falar sobre o partido B aqui, não vai dar legal, né? Aí você fala assim, eu não gosto de política. Ele mentiu? Não. Mas ele omitiu, mas ele não mentiu, né? Ou senão ele pode falar, não, eu sou do partido A também, por medo, né? Por medo de ser despedido ou de ter uma represália. Ele fala, não, eu sou do partido A também, estou com vocês no lado, né? Chega a dar uma direitinho. Aí tá bom. Aí você caminha para outro lado aqui, tem um grupo de pessoas que estão conversando e elas estão falando sobre futebol. Eu vou pegar um time aleatório aqui. Aí tá assim, qual é o seu time? Ele fala, eu sou Flamengo. Aleatório. E você? Eu sou Flamengo. Todo mundo é Flamengo, né? E você é vascaíno. Eu não, é você. Aí você pergunta assim, e você? Qual time você é? Aí você pensa assim, cara, aqui tem uns maloqueiros da rua, entende? Aqui tem uns caras doidos. Se eu falar que eu sou do Flamengo aqui, eu vou, do Vasco, eu vou apanhar, né? Aí você fala assim, eu não torço para time, eu só torço para a seleção brasileira. Pronto, ele mentiu? Mas ele omitiu. Ou senão ele pode falar, não, eu também sou Flamengo, você é Zico, né? E começa, tá bom. Aí você vai caminhar mais um pouco e encontra outro grupo. E eles estão falando sobre religião. E aí tal, aí você tá lá, chega, eles estão falando sobre religião, e de repente você escuta alguém falando assim, religião? Tô fora. O que é isso, meu irmão? Eu sou ateu. Nem de gente que acredita em Deus eu gosto. Não gosto. Se eu pudesse, ou eu matava ou eu acabava com eles. O outro fala, eu também sou ateu, ou não ateu. E assim, cada um é ateu, não gosto de católico, não gosto disso, não gosto de Jesus. Esse negócio é conversa, a ciência explica tudo, e pronto, assim, aí de repente vira para você. E você é o quê? Você é você. Então você percebe que aqui você pode mentir ou omitir. E aqui também você pode mentir ou omitir, assim, pode no sentido do medo, depois você confessa, mas o medo atenua o pecado. Mas nesse momento se pergunta se você é católico ou não, se é cristão ou não, você não pode mentir e nem omitir. Aqui você tem que dizer a verdade. E você vai dizer assim, Dom, mas se eu disser a verdade ali, o cara falou que quer até matar quem acredita em Deus, pode ser que ele me mate. Por que você acha que tem os mártires na igreja? Os mártires foram aqueles que nesse momento aqui não mentiram e nem omitiram. Eles falaram, eu creio em Jesus, eu sou católico, eu sou cristão, e etc. E pagaram o preço. Mas Jesus já deu a chave de leitura para nós dessas questões. Porque ele disse assim, aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que der testemunho de mim diante dos homens, eu também darei testemunho dele diante do meu Pai que está nos céus. E aí a gente percebe que não tem outro nome no céu, na terra, nos infernos, pelo qual possamos ser salvos, a não ser no nome de Jesus. Então entende por que não podemos negá-lo e nem omitir? Por que estou falando isso? Porque a maioria de vocês jovens, se não estão, amanhã vão entrar numa faculdade, não vão? Cabecinha, querem, não tem sonho? Faculdade, universidade? E vocês raramente vão encontrar professores católicos. Raramente. E muitos que são católicos não vão dizer que são católicos. Por quê? Porque tem pressão dentro das instituições, principalmente das federais. Principalmente nas federais. Muitos são católicos, mas ficam caladinhos. E você não vai encontrar pessoas que vão te ajudar. Ao contrário, que vão esmagar você com as palavras. E nessa hora, eu queria que você lembrasse dessa nossa conversa. Se você vai mentir, ou omitir, ou ficar caladinho. Ou vai levantar e dizer, professor, me desculpa, o Estado é laico. É laico para ter todos os tipos de religiões, inclusive a religião católica. E assim como eu tenho que respeitar o ateísmo do Senhor, o Senhor também deve respeitar a minha fé. Então isso é constitucional. Apesar de que hoje eu não sei se Constituição vale alguma coisa, a começar pelo Supremo Tribunal Federal. Desculpa, fecha parênteses. Mas assim, direito é direito. E a gente se apega a eles, mas não pelo direito em si, mas por causa do nome de Jesus.
Então, queridos crismados, vocês vão se tornar testemunhas de Jesus, soldados de Cristo. Então, cuidem de, no dia a dia de vocês, criar uma amizade com Jesus. Amizade é rezar todos os dias, porque a gente só ama aquilo que conhece. E a gente, para conhecer Jesus, temos que conviver com Ele. E a convivência com Jesus é a oração diária. Vamos abaixar um momento a nossa cabeça, colocar a mão sobre o nosso coração, pedir a intercessão de Santa Edviges, que ela possa interceder por mim e por você, para que nós não fiquemos olhando só as nossas derrotas, para que a gente não fique olhando só as tristezas da nossa vida, mas que nós saibamos perceber a presença de Jesus que caminha ao nosso lado, que sempre caminhou e sempre caminhará, e que isso possa ser a nossa força de nunca desanimar e sempre olhar para sempre, olhar para o alto, olhar para a frente. Pedir a intercessão de Jesus, que a gente tire do coração todo o egoísmo, todo o orgulho, toda a vaidade, que nos dê um coração simples, humilde, que possamos ser pessoas afáveis umas com as outras, que saibamos sempre partilhar o que temos, sejam os nossos bens, o nosso alimento, mas também a nossa inteligência, os nossos talentos, tudo colocando a serviço do próximo. E pedir a Jesus que nos dê a coragem de ser testemunhas dele, nas pequenas coisas e nas grandes, quando nos for exigido. No momento de silêncio, peça a Jesus que complete em teu coração aquelas palavras que faltaram. Os padrinhos e madrinhas queiram ficar de pé. A leitura